Obrigado. E aí, a gente pensou assim, em fazer algumas perguntas e depois ir abrindo para as meninas fazerem perguntas e você ir colocando o que você achar que é interessante também. Tá bem. Então, a primeira pergunta que a gente queria um pouco que você se apresentasse, na verdade. Ah, tá. Bom, só pra dizer. Semana passada você me mandou uma lista de Perguntas. perguntas. Eu não olhei. Tá bom. Eu não olhei por dois motivos. Nunca não queria estar preparado. Acho sempre mais legal quando as coisas são mais Uhum. sem saber. E outra que semana passada, no sábado, foi a premiere brasileira do meu segundo longa, né? Do Acessibilidade, Uhum. no Festival do Rio. Então a semana foi meio caótica por causa disso. Sim. Bom, mas é isso. Eu sou o Daniel Gonçalves, diretor do Meu Nome é Daniel. Vocês já devem conhecer bastante de mim, né? Porque o filme acho que esconde muito pouca coisa. É, dirigi o Meu Nome é Daniel, dirigi também o Acessibilidade, meu segundo longa. Também tem outros 4 curtas feitos, dirigidos por mim. E é isso. Não tem mais muito o que eu dizer. Perguntem. Tá bom. Então, a primeira pergunta que a gente te mandou e que você não leu, mas está ótimo, não tem problema nenhum, é o seguinte, é porque tem uma questão que para a gente é muito importante, que é a discussão do que é visibilidade. Né? Eu não sei se você já pensou sobre esse... Porque, assim, por exemplo, no trailer do Acessibilidade, a gente não pôde assistir ainda, a gente está doido para assistir esse filme, na verdade. Mas no trailer você tem um momento em que você diz que a questão da sexualidade, né, da pessoa com deficiência é uma questão invisibilizada, e aí você fala, não, aliás, a pessoa com deficiência... Enfim, esse é o vídeo de making off, na verdade, né? É verdade. E tem uma entrevista minha. Isso. Você já viu o trailer? Eu vi o trailer também. Muito legal. Enfim. A gente quer ver o filme, a gente queria até que você fizesse uma sessão online para as nossas turmas maiores, se você quiser. Não pode, por enquanto. Mas no ano que vem, com certeza. Então, a gente queria saber se você podia falar um pouco sobre o que você acha que é visibilidade, que não é uma questão só de imagem, talvez, e tal, e o que você acha que é o seu contrário, a invisibilidade, né? E aí poder puxar para a invisibilidade da pessoa com deficiência também. Bom, para mim, uma coisa visível não é só aquilo que a gente consegue enxergar, né? É aquilo que está dado como pertencente, digamos assim, a um lugar, ou a uma cidade, a uma faculdade e tal. Eu nunca me senti invisível nos lugares que eu estava. Não sei muito bem explicar o porquê que isso aconteceu, mas eu nunca me senti não pertencente aos lugares, mas eu sei que isso é uma coisa que é uma exceção. Eu não sou a regra, infelizmente. E eu acho que isso, no meu caso, aconteceu por alguns fatores, talvez. O primeiro, claro, foi o fato dos meus pais nunca terem me escondido, né? Eu sempre estava nos lugares com eles. Eles nunca me esconderam mesmo, sabe?
E aí, acho que pelo fato de eles nunca terem me escondido, eu sempre estava ali naqueles lugares, né? Sempre fiz parte daqueles lugares. É, e toda vez que vinha alguma fala meio atravessada, né, sobre a minha mãe, né, ou em relação a mim, dirigida a minha mãe fala, né, no filme que ela ficava meio puta quando as pessoas diziam que ela tinha sido escolhida por Deus e tal. Porque todas essas falas, né? Ah, ela foi escolhida por Deus para receber um filho com deficiência que veio para mudar aquela família. Ou então, todo aquele discurso, né, daqueles dois lugares que as pessoas com deficiência geralmente são colocadas. Ou ela é o coitadinho, ou ela é o arauto da superação. Tudo isso acho que são formas veladas de se invisibilizar a luta de uma maneira geral, né? Porque, por exemplo, as pessoas não precisariam dizer que eu sou um exemplo de superação por sair de casa todo dia, se as calçadas aqui do Rio fossem, não tivessem buracos, ou se o transporte público fosse menos hostil. Eu não sei como é que é aí em Brasília, mas aqui no Rio, motorista de ônibus é uma coisa que precisa ser estudada, porque os caras fazem muita merda, sabe? Eu tenho um amigo, o Kaká, que ele usa cadeira de rodas e tal, e aí ele conta que uma vez ele estava indo trabalhar, chegou no ponto de ônibus com a cadeira motorizada dele, deu sinal pro ônibus, o motorista encostou. Nisso que o motorista encostou, ele já foi se dirigindo para a porta traseira, né, para onde fica o elevador. O motorista desceu, chegou nele e falou: gente que nem você tem que ficar em casa. Voltou pra dentro do ônibus e foi embora, e não pegou ele. E isso tudo é uma maneira de invisibilizar a pessoa, né? Se o cara acha que o Kaká ou eu precisamos ficar em casa, é porque ele não quer ver a gente, né? É porque de alguma maneira a nossa presença incomoda. É, e a nossa presença incomoda porque o diferente muitas vezes incomoda. E aí acho que a gente cai num outro lugar que é aquela coisa de que, todo mundo é igual, né? Não, todo mundo deve ser igual perante a lei. Isso é inegável, mas fora isso, que bom que todo mundo é diferente, porque ia ser muito chato se fosse todo mundo igual, sabe? Todo mundo gostasse das mesmas coisas, né? Se todo mundo tivesse o mesmo padrão de físico, sabe? Isso é mentira, é uma falácia, dizer que todo mundo é igual, não, todo mundo é diferente. É. E acho que é isso, assim, essa coisa da invisibilidade passa por todos esses lugares, sabe? Muitas vezes as pessoas nos veem como invisíveis porque elas não querem nos ver, porque a nossa presença incomoda de alguma maneira, né? Da mesma maneira como agora, na acessibilidade, eu tenho certeza que o filme foi o filme foi super bem recebido, né? Mas teve muita gente que saiu incomodada. Era visível na cara das pessoas que elas estavam incomodadas em algum lugar, sabe?
de ver aquelas falas, de ver pessoas com diversos tipos de deficiência dizendo que transam, que pega homem, pega mulher, pega travesti, sabe? Isso tudo incomoda, né? Teve uma tia minha que falou que, nossa, é, peraí, eu vou pedir ajuda. Dani, o que a tia Gogó falou? Ela falou, Dani, enfim, minha namorada, companheira que tá aqui. Oi, Dani! É, é, e aí essa minha tia falou que assim, foi uma experiência, né? Sabe? Quase como uma coisa, sei lá, meio circense, sabe? Ela viu aquelas pessoas pela primeira vez. E aí, vocês têm que deixar de ser uma experiência, sabe? Porque é isso, a gente tá aí, sabe? A gente não tá pra ser experiência, né? Porque experiência também pode ir pra um lado de uma coisa meio científica, sabe? As pessoas. A gente virar objeto de estudo, também acho que não é por aí. Experimento. Experimento, sabe? Então, aí a gente até pensou sobre isso em relação, porque hoje parece que todo mundo tem essa questão, é visível, né, por causa das redes sociais e tal. E aí é como se tivesse outro conceito de visibilidade mesmo, porque todo mundo quer ser visível como se fosse quase uma moeda, né? Não sei o que você acha sobre isso, essa nova configuração com essa quantidade de imagens que circula hoje. Como é que essa invisibilidade ocorre mesmo com essas imagens, né? Eu acho que o lado bom, né, de rede social é que e aí isso vale tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? O lado bom é que, né, hoje em dia, pessoas que eram invisibilizadas, que não tinham voz, que não tinham espaço, hoje tem. Mas aí ao mesmo tempo que a gente começa a ver, né? Aí dá pra botar pessoa com deficiência, pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTQIA+, enfim, tudo isso. Da mesma maneira que esses grupos agora passam a ter mais voz, né? Passam a ter mais espaço para poder exporem as suas ideias. Isso gera também uma coisa contrária, né? Que é um momento de uma galera mais conservadora que não aceita. Mas de uma certa maneira eu acho muito bom que a gente hoje possa ter todas essas pessoas, todos esses grupos tendo voz, né? Porque é até uma coisa que, em relação à pessoa com deficiência, ainda é um pouco mais difícil, né? Mas, por exemplo, há muito tempo, desde antes de rede social, é, tem muito tempo, pelo menos mais de 50 anos, que blackface, por exemplo, é inadmissível. Blackface em produção cultural audiovisual. Blackface é quando atores brancos pintavam de preto para fazer personagens negros. Isso já tem muito tempo que não rola, que é inadmissível. Mas ainda hoje parece que não é tão problemático assim um ator sem deficiência interpretar um personagem com deficiência, sabe? E, e acho que é isso. Essas coisas não. Ainda é tolerável, né? Ah, não, tudo bem. Sei lá, a Sophie Charlotte fazer uma cega na novela. É, e acho que é além disso, né? Porque a personagem dela na novela, ela meio que se cura da cegueira. E é uma coisa que não existe, sabe?
ela deixa, ela é totalmente séria no início da novela e ela termina a novela com baixa visão, sabe? E isso não acontece, sabe? Então, para além desse problema, né, dela não ter essência interpretando uma personagem séria, tem essa coisa mentirosa, sabe? Que é ela se recuperar. Não recupera, infelizmente. É, E aí tudo isso acho que vai ainda corrobora para essa visão. Ah, não, mas será que tem a atriz cega? Claro que tem. Tanto tem que para não ficar tão feio, né, nessa novela, tinha lá um núcleo de pessoas próximas a personagem da Sophie Charlotte que eram pessoas cegas de verdade. É, eu não sei se eu respondi, mas. Respondeu, respondeu. Super. Ó, tem outra pessoa. Pegando antes de você está falando da novela, né? Como que você vê essa visibilidade, invisibilidade especificamente no cinema da pessoa com deficiência? Eu vou falar não só de cinema, né, mas de produção audiovisual de uma maneira geral. Aqui no Brasil, o Meu Nome é Daniel foi o primeiro longa dirigido por uma pessoa com deficiência que teve lançamento comercial. Isso foi ali em 2018, 2019. Por mais que eu ache muito legal eu ter sido o primeiro, eu acho uma pena que isso tenha acontecido só 5 anos atrás. E depois de mim, só teve um outro longa dirigido por uma pessoa com deficiência, que foi o Cor Política, dirigido pelo Pedro França, ano passado. E o terceiro longa vai ser o meu, muito provavelmente. Então, o que a gente ainda vê muito, e aí acho que isso a gente vê mais aqui no Brasil, né? São filmes e séries e produções feitas por pessoas sem deficiência, retratando pessoas com deficiência. E isso ainda é aceito, ainda é meio que tolerado, né? Porque hoje em dia pega muito mal quando, por exemplo, um diretor branco faz um filme sobre racismo. Isso a gente quase que não vê mais. Mas ainda é aceitável, é aquilo, né? O blackface não é mais aceitável, mas o creepface ainda rola com frequência. A mesma coisa é sobre filmes feitos por ou para, né? A gente já vê algumas produções mais aí de curta-metragem feitas por diretores com deficiência e que tem personagens com deficiência interpretados por pessoas com deficiência, personagens que não são estereotipados, sabe? Um bom exemplo disso é um curta-metragem do ano passado, dirigido pelo Carlos II, e que quem interpreta o personagem é o Giovanni Venturini, que é até personagem do Sexualidade. Ele é um homem com nanismo. E ele tem um curta chamado Big Bang. É um curta de ficção que é muito bom, foi super premiado esse curta. E embora o Carlos não seja um diretor com deficiência, o filme foi todo pensado numa perspectiva do personagem, sabe? Então tem toda uma coisa de enquadramento e de algumas coisas estéticas que foram pensadas junto com o Giovanni, que é o ator. Tem também alguns curtas feitos
pelo Vitor Di Marco, que é um cara que tem paralisia cerebral, distonia muscular lá do Rio Grande do Sul. Também vale a pena ver. E a última temporada do Sex Education, aquela série da Netflix. Acho que desde a primeira temporada tem um personagem que ele é tetraplégico e ele tá lá no núcleo daquela escola. E nessa última temporada ele assume um papel bem mais importante na história. E eles, em momento nenhum, eles estereotipam, eles falam mal da deficiência, sabe? Tem até umas cenas muito interessantes nessa quarta temporada. De umas respostas que ele dá, sabe? Para algumas situações que acontecem na escola. E que mostram que a produção teve uma preocupação de falar de capacitismo, sabe? Coisa que a gente ainda não vê com frequência aqui no Brasil, né? Eu acho que tá melhor do que era, né? Mas aqui no Brasil a gente ainda não vê isso em grandes produções, sabe? Em que os personagens, em que exista algum personagem com deficiência que seja central e que seja interpretado por uma pessoa com deficiência. Porque teve a Sophie Charlotte, o personagem dela na novela, mas a Sophie Charlotte não é série. Então, não conta muito. Oi? Cauê, Obrigada. quer perguntar mais alguma coisa? Quer? Vou passar para você, então. Passar para isso? Se você quiser perguntar, gente, acho que pode ficar mais livre, assim. Aí depois você, porque senão a gente fica muito. Né, Daniel? A gente tinha um roteiro, mas a gente vai perguntando, e aí o que não tiver, Sim. depois a gente. Depois da tarde. Oi, Daniel, bom dia. Obrigada por você estar aqui com a gente. É super importante a sua presença numa faculdade de educação que forma professores que vão estar educando, né, crianças com e sem deficiência na escola pública brasileira. Então, assim, o trabalho e a educação desde o cinema é extremamente importante para nós. Então, fazer essa disciplina não é fácil numa faculdade, né, em que os professores têm uma carga horária já precarizada, e você convencer a instituição de que é necessário também fazer disciplinas como essa é sempre um desafio para nós como docentes. E a gente fica pensando nesses diferentes espaços de resistência que a gente vive, seja na educação, seja no seu trabalho artístico como cineasta. E uma das perguntas que a gente vê, e agora assim, escutando você, é belíssimo compreender como você transita de uma forma muito tomada pelos conceitos de deficiência, interseccionalidade e agora capacitismo nessa sua última pergunta, na sua última resposta, né? Que eu acho que as nossas perguntas tangenciam um pouco isso. Uma das nossas questões do projeto de pesquisa, que eu lembrei agora, te escutando falar, e eu queria compartilhar com você, é uma pergunta, é um objetivo importante para nós, e eu queria transformá-la numa pergunta, que é qual o impacto social que você percebe da imagem das pessoas com deficiência nos diferentes grupos sociais, que você já deve ter feito essa interlocução, né? Pensando o impacto do seu filme, né, do cinema, incluindo as próprias pessoas com deficiência, né? Como você vê esse impacto social do cinema, onde o protagonismo está exatamente nas pessoas com deficiência, esse impacto nos diferentes grupos sociais e especialmente nas pessoas com deficiência. Pensando exatamente essa triangulação que você traz na sua resposta sobre interseccionalidade, capacitismo e deficiência. Vou tentar. A gente tenta junto, Daniel. Então, o meu nome é Daniel, tem o quê? Tem 5 anos, né, que o filme teve a primeira exibição.
o filme passou por alguns lugares, né? Mas 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente teve uma exibição dentro do Cine BH, que é um festival de cinema que acontece em Belo Horizonte, e dentro de um projeto que eles têm que chama Cine Escola. E eu fiquei muito surpreso, porque depois de 5 anos, acho que foi a exibição do filme que estava com mais gente. Devia ter umas 350 pessoas. Uau, né? E alunos de colégios e escolas públicas de Belo Horizonte acima de 14 anos. E eu tava, né, antes de começar, quando eu fui vendo aquela galera entrando, eu falei, gente, será que eles vão, tipo, ficar quietos, né? Porque, em sua grande maioria, não são pessoas que estão acostumadas a ver documentário, né? E o filme prendeu a atenção desde o início. Ele não teve conversa paralela durante o filme hora nenhuma. E isso me surpreende ainda um pouco, sabe? De como o filme consegue prender essa galera. Aliás, consegue prender todo mundo, de alguma maneira. O filme, ele. Acho que esse talvez seja o maior mérito. É uma coisa que eu não pensei nisso quando eu estava fazendo o filme. E que o filme ia segurar a atenção, que ele ia bater em pessoas de diversas idades, né? E durante né, teve a exibição e aí depois teve um debate, uma palestra lá com eles. E tinha algumas pessoas que disseram que tinham deficiências ali, né? Então, acho que tinha pessoas com deficiência visual, é, dentro do espectro autista e tal. E, e todas elas falando de quão importante foi ver o filme, de como elas se sentiram é, melhores ou incentivadas a, a irem para frente, a não desistirem, a persistirem na luta, né? Não querendo romantizar isso, mas enfim. Que o filme tinha dado sei lá, uma espécie de esperança para elas, de um futuro possível, ou de um lugar para chegar. Mas o Meu Nome é Daniel é isso, né? Ele é um filme sobre um cara que sempre foi muito privilegiado. Né? Eu sou a exceção da exceção da exceção. Eu não sou nem de longe a cara da pessoa com deficiência no Brasil, né? Os dados do último censo, da última PNAD, mostram que a maioria das pessoas com deficiência no Brasil são mulheres negras que moram na periferia. É, Então, até pensando nisso, né, nesse segundo filme, né, no Acessibilidade, a gente quis que o filme tivesse a maior diversidade possível. E aí, diversidade a gente entende como diferentes tons de pele, diferentes tipos de deficiência, orientações sexuais e identidade de gênero. Então, o filme tem um pouco de tudo. E nessas duas exibições que o filme teve agora no Festival do Rio, eu acho que ficou muito claro pra gente o poder que ele tem de poder contar essas histórias, mesmo que são muito diversas, né?
a gente tem uma personagem que é uma mulher negra que é daqui do Rio e ela é amputada de uma das pernas e ela conta que uma vez ela estava chegando na favela onde ela morava. Ela tinha perdido a perna recentemente, então ela ainda usava muleta. E aí o policial confundiu a muleta dela com um fuzil e botou um fuzil na cara dela. É, isso com certeza não aconteceria se ela fosse branca. Com certeza não aconteceria se ela fosse branca. Não sei se eu me perdi, me ajuda. Tá ótimo. Tá ótimo, Daniel. Muito obrigada. Mas então é isso, acho que o filme, tanto o Meu Nome é Daniel como a acessibilidade, eu acho que eles vão, é, em especial a acessibilidade, né? Porque é um filme que tem outras 15 pessoas nele, né? Vai dar voz, né? Vai dar voz a essa galera. Uma galera que não tem, né? Que as pessoas nunca ouviram falar, né? A gente nunca falou sobre sexualidade de pessoas com deficiência na tela de cinema aqui no Brasil. Então, acho que vai fazer um burburinho aí. Bom dia, Daniel. E minha pergunta é: como é que se deu o seu processo de identificação como pessoa com deficiência? Ó, é, acho que foi uma coisa meio gradativa, né? E, e eu ainda hoje, no meu dia a dia, eu não me percebo diferente de vocês, por exemplo, ou de uma pessoa sem deficiência. Não me percebo diferente porque é, acho que é isso. Eu sempre tive nos lugares. Né? Meus pais, como eu falei, sempre me levaram para os lugares, nunca me esconderam. É, e às vezes, quando alguém falava da minha condição de uma maneira pejorativa, eu dava uma resposta super atravessada. Eu sempre fui assim, né? Uma das minhas frases, eu diria que dá pra dizer que é um meu bordão, é um coitadinho ao caralho. É, e é isso. Mas assim, vocês devem ter visto no filme. Tem uma parte em que eu falo que durante muito tempo eu não gostava de me ver naquelas imagens. Eu não gostava de me ouvir porque eu não me reconhecia naquela voz esquisita, né? Naquela voz estranha, diferente. É, e foi um processo mesmo gradual mesmo, sabe? Essa minha percepção de ser uma pessoa com deficiência, eu acho que isso ficou mais presente em mim depois que eu me mudei para o Rio, né? Porque eu nasci em Barra Mansa, eu morei lá até 18 para 19 anos e vim para o Rio para fazer faculdade. Eu vim para o Rio em 2004, então vai fazer 20 anos. É, e aí aqui no Rio, sem pai nem mãe, você acaba sendo, né, mais exposto às coisas do dia a dia. Então eu sei que as pessoas me olham muito na rua. é, eu sei que eu sei que ainda hoje, né? Eu tô com a Dani há quase 8 anos. Ainda tem lugar que a gente chega que as pessoas acham que a gente é amigo, que ela tá me ajudando por caridade. Ou então quando descobrem que ela é minha namorada,
ela é colocada num patamar, assim, de, sabe, que pessoa maravilhosa, não que não seja, mas assim, não é por ela me namorar que ela é maravilhosa, por outros motivos. É, é, então foi uma coisa meio que gradual, essa minha percepção de ser um corpo assim. Mas eu acho que uma coisa que é boa para mim, de uma certa forma, é que isso não tá sempre comigo, sabe? Quando eu tô andando na rua, pra mim, a minha percepção é que eu sou igual a vocês. Mas eu sei que isso não é todo mundo que tem essa percepção. Eu sei que tem pessoas que se sentem super diferentes. Aí acho que vai de cada um. E acho que essas pessoas geralmente se sentem super diferentes muito por conta desses olhares que a gente recebe, né? Que são olhares que, dependendo do lugar, são muito invasivos. E incomoda muito. Mas é isso, acho que a gente ainda é muito olhado, né, na rua porque ainda tem pouco. Porque ainda não se vê tanto, né? Mercado de trabalho, por exemplo, né? Eu hoje, depois de um segundo longa dirigindo e começando uma carreira em festivais, eu acho que eu consegui não deixar a minha deficiência para trás. Não é isso, ela vai estar sempre comigo. Mas hoje em dia, quando eu chego nos lugares, quando eu me apresento como diretor, a minha deficiência não é o que chega primeiro mais. Que isso é uma coisa que todo mundo vai falar. Quando você chega no lugar, geralmente, o que chega primeiro é a deficiência. Né? 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu estava saindo da faculdade, eu cheguei a fazer algumas provas de estágio, etc., em que claramente as pessoas não me contrataram porque ficaram com medo. Que ficaram com medo de eu não dar conta por causa da deficiência. Então, nessas horas é que não dá para deixar para trás, não dá para esconder. Tem que falar, ei, peraí, vamos lá. E, tipo, eu tenho deficiência, sim, eu tenho. Ela vai estar aqui sempre comigo. Mas ela não me define, ela é mais uma das minhas características. Eu vou mostrar o meu trabalho assim como você que não tem deficiência, sabe? E nos lugares por onde eu passei, eu era melhor do que a maioria das pessoas, do que as pessoas sem deficiência. Do que as pessoas sem deficiência. Então, acho que é um pouco disso. Obrigada, Daniel. Nada. Pode? Oi, Daniel, meu nome é Sofia e eu queria te perguntar, durante nossas conversas sobre o seu filme, sobre o seu longa, a gente chegou meio que à conclusão que a busca pelo diagnóstico era muito algo que é meio que o ponto de partida que acaba não sendo o ponto principal do filme. E você olhando para o seu longa hoje, você acha que a busca pelo seu diagnóstico é o principal do seu filme ou ele fala sobre outros filmes? Tá. Aí é bom dar uma contextualizada, né? Como foi esse lance da busca pelo diagnóstico. A ideia do longa, ela surge de um curta que tá no YouTube chamado Como Seria. Não sei se vocês viram esse curta. Nesse curta eu tento imaginar como seria a minha vida se eu não tivesse a deficiência. E aí teve um dia que eu publiquei esse curta no Facebook, no YouTube, e ele meio que deu uma viralizada na época. E aí, diante da repercussão que teve, eu falei, epa, acho que tem mais algumas coisas para dizer e outras histórias para contar. E aí eu começo a pensar no que veio a ser o Meu Nome é Daniel.
E aí, acho que a coisa do diagnóstico, ela foi uma das linhas condutoras, um dos fios condutores que eu escolhi para o filme. Mas não é o principal. E eu digo isso porque provavelmente se eu não tivesse feito o filme, eu não teria ido atrás. Eu fiz o lance da busca pro filme como uma linha narrativa, como um fio condutor do filme. E aí, logicamente, aproveitei, né, e para tentar descobrir o que eu tenho. Mas na verdade, o tiro meio que saiu pela culatra em relação a isso, porque eu começo o filme achando que eu tinha uma paralisia cerebral e que aquela ressonância magnética apenas confirmaria esse diagnóstico. E durante o processo do filme eu descubro que, não é paralisia cerebral, porque não tem lesão no meu cérebro, a ressonância não apontou nenhuma lesão no meu cérebro. E o segundo exame que comprovaria, ou que poderia comprovar, que é aquele exame genético que eu faço no final do filme, também tem resultado inconclusivo. Então começa o filme tendo uma coisa para dizer para as pessoas que eu tenho, e eu termino sem saber. E é muito doido isso, eu acho. Tanto que hoje, quando alguém me pergunta o que você tem, dependendo de quem é a pessoa, de como foi feita a pergunta, eu respondo, eu tenho uma paralisia cerebral, para encerrar o assunto. Mas quando é uma pessoa que eu acho que vale explicar, trocar ideia, aí eu vou por esse outro caminho, então. Não sei exatamente o que é, tem algumas possibilidades e tal. Mas eu acho que... e é interessante dizer isso também. Se aquele exame genético ou se a ressonância magnética tivessem dado algum resultado positivo, eu muito provavelmente não teria revelado no filme. Porque eu acho que não é o mais importante. Lógico que para algumas pessoas é importante ter um diagnóstico, porque o seu diagnóstico pode ser que tem um tratamento, alguma coisa mais específica para ser feita para poder melhorar a condição daquela pessoa, mas não é o meu caso. Então, muito provavelmente, se eu tivesse tido a confirmação de qualquer que fosse esse diagnóstico, eu não teria revelado no filme. E aí acho que isso mostra o quão secundário foi isso para mim. E de como foi só uma maneira de conduzir a história. E eu acho que o filme termina muito bem com essa não revelação. Aquela minha narração ali no paredão da pedra, pouco antes da última sequência, eu acho muito bom aquele texto em que eu falo que, enquanto isso, a única coisa que eu sei é que eu não sei o que eu tenho. Porque isso dá gancho até pro segundo filme. O Meu Nome é Daniel 2, O Retorno. Vamos ver. Aproveitando essa pergunta e pensando o seguinte, porque a gente ficou conversando sobre o que era o filme, então, assim, realmente parece que o diagnóstico fica em segundo plano, né? Mas e aí eu fico pensando que, de certa maneira, o filme é muito sobre você, claro, suas imagens, as imagens da sua família, a sua perspectiva, os recortes que você faz das imagens da sua família, né? É um diálogo ali entre você e sua mãe, eu acho que é fundamental também a perspectiva da sua mãe, o olhar dela, até através da câmera e tal.
Mas, por outro lado, tem uma coisa que eu acho que é muito forte no filme, que é sobre... não é só sobre você. Várias pessoas se identificam, né? E várias pessoas com deficiência e algumas coisas com pessoas sem deficiência. Eu lembrei aquela festa de adolescente, assim, que vocês estão todos num canto, assim. Aquilo ali, por exemplo, que eu não tenho nenhuma deficiência e em vários momentos eu me identifiquei com questões do filme, né? Sim. Então, eu acho interessante essa questão que o filme é sobre você, mas é também sobre as pessoas com deficiência, sobre um grupo social, mas também é um pouco universal, assim. O que você acha disso? Você acha que é isso ou não? Eu acho que um grande mérito do filme, isso, volto a dizer, isso não é uma coisa que eu tinha na minha cabeça, pensada, quando eu estava fazendo o filme, que ele ia conversar com tanta gente. E, na verdade, acho que a primeira vez que eu tive noção desse alcance, né, que o filme tem, de conversar com tanta gente diferente, foi numa exibição que a gente teve em Tiradentes, em Minas, na Mostra de Tiradentes, em 2019. O filme foi exibido numa praça lá. Então, quem estava na praça pôde assistir. E eu fiz uma breve apresentação, né, do filme. Oi, gente, obrigado por virem aqui e tal. Depois a gente conversa. E aí eu saí. A Dani e o Vinícius, que editou o filme comigo. A gente foi jantar, assim, num lugar perto. E aí a gente voltou, sei lá, perto dos 10 minutos finais do filme. E a praça estava completamente lotada de pessoas sentadas, não só nas cadeiras que a organização do festival colocou, mas também ali pelos canteiros, pelos bancos da praça e tal. E aí tinha pessoas que estavam lá pelo festival de cinema e tal, mas também tinha pessoas ali que estavam ali na cidade mesmo, pessoas locais, turistas que não necessariamente estavam ali para ver o filme e que sentaram ali para ver e que ficaram ali. E aí depois que acabou, teve um debate, a maioria das pessoas ficou pro debate, e quando acabou o debate, eu me lembro de uma fila, assim, enorme, de pessoas das mais variadas idades. Tinha crianças de 8, 10 anos, até pessoas bem mais velhas, tipo de 70, 80. E o filme tinha conversado com essas duas pessoas, tanto a criança de 10 como a mulher de 70, 80, da mesma maneira. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir fazer um filme que converse com um público-alvo tão amplo, assim, que é muito difícil. Mas eu acho que isso acontece porque, para além de ser um filme sobre um garoto com deficiência, sobre um cara com deficiência, é um filme sobre uma família. Né? É sobre uma família e sobre como essa família lidou com a minha condição. Né? Então, ele conversa com adolescentes porque tem a sequência em que eu falo sobre como foram as minhas primeiras descobertas afetivas sexuais, né? Na semana passada, né, quando eu falei lá da exibição em BH desse grupo de 350 adolescentes, o momento que eles mais riram e que eles mais prestaram atenção foi justamente esse. Quando eu falei que a minha primeira vez, uns amigos meus tinham me tirado de uma festa e me levado para um puteiro. Assim, foi uma gargalhada geral lá no cinema. Da mesma maneira como pessoas que têm mais ou menos a minha idade, ali em torno de 40 anos, boa parte dessas pessoas tinham algum tio, alguma pessoa da família que tinha uma câmera VHS, eu conheci alguém que tinha.
todo mundo teve ali, né? Todo mundo, né? A maior parte das pessoas que tem mais ou menos a minha idade tinha ali um El Chan tocando no Natal, sabe? Teve festa de aniversário com música da Xuxa. Então, eu acho que isso, como eu falei, eu não pensava nisso, eu não pensei nisso enquanto eu estava fazendo o filme. Mas acho que aconteceu. E aconteceu justamente por isso. Acho que o filme tem alguns elementos que fazem ele, ele tocar nesses diversos grupos. Isso eu acho que é um mérito muito grande do filme. Vamos lá, gente. Pode. Bom dia, Daniel. Eu sou a Evelyn, sou estudante de pedagogia aqui da Faculdade de Educação também. Eu queria perguntar para você, que você já falou em vários momentos sobre como que o cinema impacta a nossa vida, como, por exemplo, o que aconteceu lá em BH e tal, como os jovens se envolveram no filme. E uma coisa que a gente conversou enquanto a gente assistia, é que, beleza, depois de capturar várias imagens e feito o filme, o que esse filme ou o que essas imagens conseguem impactar? Ou seja, a pergunta é, o que o cinema pode hoje? Assim, o que essas imagens podem fazer hoje no mundo que é de imagens? O nosso regime atual contemporâneo é de imagens. Assim. Então, eu queria perguntar para você o que o cinema pode? Eu acho que pode muito. Acho que pode muita coisa. Acho que dependendo de como o filme é trabalhado, né, seu lançamento, né, e depois, né, quando ele já está, né, aí nos meios, eu acho que pode ser ferramenta de mudança mesmo, sabe? Agora, né? Enfim, como meu nome é Daniel, a gente não fez isso, né? De uma maneira mais enfática, eu diria, mas agora não acessibilidade, peraí, gente, pode ser que eu espirre. Alarme falso. Agora na acessibilidade, a gente, agora que o filme começou a rodar para festivais, a gente está começando a botar na pista uma campanha de impacto. E o que é uma campanha de lançamento ou de distribuição de impacto? É uma coisa para fazer com que a mensagem do filme chegue ao maior número de espaços possíveis fora da sala de cinema. Então, nesse sentido, a gente tem alguns objetivos. Por exemplo, a gente quer usar o filme para poder fazer ações por exemplo, órgãos de segurança, tipo Ministério Público, Secretaria de Segurança, Polícia Civil e Militar, para esses órgãos estarem mais bem preparados para receberem denúncias ou relatos de pessoas com deficiência que foram vítimas de violência ou abuso sexual, que é uma coisa que acontece muito. A gente tem 2 relatos desse tipo no filme. E, no entanto, ainda existe muita subnotificação e a gente não fala sobre isso. Uma mulher cega tem 8 vezes mais chance de sofrer abuso que uma mulher sem deficiência, por causa da deficiência dela. 99% das mulheres com deficiência intelectual vão sofrer algum tipo de abuso ou violência sexual ao longo da sua vida. 99% são quase todas. E a gente segue sem falar sobre isso. Da mesma maneira como muitas mulheres com deficiência são invisibilizadas dos seus direitos sexuais, né? A gente tem também uma personagem no filme que fala que foi a primeira vez ao ginecologista aos 40 anos. E quando, durante a consulta, a médica perguntou qual foi a última vez que ela tinha tido a relação sexual,
A mãe dela, que tinha meio que se forçado a entrar junto, ficou super chocada dela, uma mulher com 40 anos, não ser mais virgem. Então, aí também por isso a gente quer levar o filme para lugares de saúde, escolas, faculdades, né? Para a gente poder justamente trabalhar esse lado da atenção à saúde sexual das pessoas com deficiência. A gente teve uma exibição lá no domingo, no Odeon, aqui no Rio, que é o Cine Odeon. É um cinema histórico aqui do Rio, que tem 600 lugares. E aí a gente fez uma divulgação bem boa dessa sessão. O Odeon devia estar com umas 250 pessoas. E muitas pessoas com deficiência. Muitas pessoas em cadeira de rodas. E aí teve uma hora que, enquanto as pessoas estavam entrando, que uma pessoa do cinema meio que tentou barrar a cadeira de rodas. Porque, teoricamente, já tinha esgotado os 5 espaços que o cinema tem para cadeira de rodas. E aí eu falei, não, vai entrar. Você não pode barrar essas pessoas. E aí as pessoas ficaram ali pelos corredores do cinema. Teve uma pessoa, uma mulher gorda, que não pôde ver o filme porque o Odeon, um cinema de 600 lugares, não tem cadeira para obeso. E aí, isso que não estava no nosso radar, passou a estar. A gente tem agora que se preocupar em que os lugares que vão receber o filme estejam preparados para receber quantas pessoas com deficiência forem possíveis. E até impossíveis, né? Porque o Odeon quis barrar as mais de 5 cadeiras de rodas que estavam ali. E aí é isso. Ah, tem 5 espaços. Por que não tem mais? Porque, sei lá, porque as pessoas acham difícil sair de casa para ir no cinema. Mas se fosse mais fácil, ou se elas soubessem que os filmes que elas estão indo assistir vão ser acessíveis, provavelmente teria mais gente, mais pessoas com deficiência indo ao cinema. Então, acho que é dessa maneira que o cinema pode mudar as estruturas, né? É fazendo isso, fazendo essas coisas, essas ações que vão para além do filme, né? O filme, ele, logicamente que ele pode mudar a cabeça de vocês, de quem está assistindo, mas a nossa ideia é que se expanda, né? E que a gente possa, de alguma maneira, fazer com que as pessoas com deficiência sejam melhores atendidas quando forem ao ginecologista ou quando tiverem que fazer alguma denúncia de abuso que sofreram nas delegacias. Entendi. Mas assim, você pensou na hora de fazer essas imagens aqui que eu filmei com a minha família é capaz de me ajudar a descobrir um diagnóstico? Você pensou isso na hora de fazer o filme? Não. Esse poder que tem as imagens, assim, é nesse sentido? Não pensei. Ou então pensar assim, deixa eu só complementar que talvez você possa. Porque assim, é interessante a gente que está na sala de aula, né? A gente vê que muitos jovens não vão ao cinema, né? Eles assistem séries, eles assistem até um filme numa plataforma de streaming. Dificilmente, a gente até marcou um dia de ir ao cinema, como tipo, vamos ao cinema, vamos viver essa experiência da sala escura, né? E aí a narrativa cinematográfica hoje ela está interpelada por outros tipos de narrativa, né? Não sei se você está, acho que está falhando a internet, está ouvindo a gente? Tô. Tá. Então a gente ficou muito pensando qual é a peculiaridade ainda
qual é a peculiaridade ainda, qual é a questão que o cinema traz. É diferente, por exemplo, de você assistir um vídeo informativo sobre a sexualidade da pessoa com deficiência, né? Ou uma reportagem. Tudo isso também seria informativo, né? Mas o cinema tem, digamos, alguma potência que vai... Você acha que tem alguma potência que seja específica do cinema? Com certeza, né? Só para dar um exemplo, né? E aí pegando, eu sei que vocês não viram, né? Vocês vão ficar com vontade, né? É campanha. A campanha também. Mas, assim, o Acessibilidade é um filme de entrevista, basicamente. Tem 15 pessoas ali falando sobre sexualidade. E a maneira como eu construí o filme, não sei se vocês conhecem o Eduardo Coutinho. Sim, sim. Aliás, seria muito bom, não sei se vocês já viram, Últimas Conversas. É o último documentário dele, que é justamente sobre educação. Então, os filmes do Coutinho, pelo menos os filmes dele dos anos 2000 pra cá, né, sei lá, do final de 99 ali, acho que o primeiro dessa série é um que chama Santo Forte. Do Santo Forte até Últimas Conversas, ele faz basicamente filmes de entrevista. E ele vai tirando elementos do filme, né? Últimas Conversas, assim como as canções, são filmes que são feitos no estúdio, só a câmera ali e a pessoa falando. Nesse sentido, né, documentário de entrevista, ele pode ser muito jornalístico, dependendo da maneira como você construi essa narrativa. E eu ouvi muitas sugestões por onde o filme passou. O filme passou por alguns laboratórios de desenvolvimento e depois de work in progress. O laboratório de work in progress é um laboratório que você mostra uma versão do filme com umas pessoas. E elas dão um pitaco. E aí o que tinha de gente falando para eu segmentar o filme por tema, tipo, botar várias pessoas contando sobre as suas primeiras vezes. Ou depois botar várias pessoas falando sobre como elas lidam com seus próprios corpos. Isso seria uma maneira de deixar o filme mais chato, na minha opinião. Ele ficaria muito uma cara jornalística informativa. E não era isso que eu queria. Então, por isso que eu, quando decido fazer um filme de entrevista, eu vou pro lado do Coutinho. Que era um filme em que as pessoas apareciam uma vez só no filme. Falando alguma coisa que tem ligação com o tema central do filme. Então, por exemplo, tem um filme dele que ele chama Edifício Master, que ele gravou num prédio aqui no Rio. E o que une aquelas histórias daquelas pessoas são o fato delas morarem no mesmo prédio. Mas daí vai ter uma que vai falar sobre uma coisa, outra vai falar sobre outra, mas a única relação entre elas é que elas moram naquele mesmo prédio. Então agora, no Acessibilidade, a gente tem esse tema central, que é a sexualidade de pessoas com deficiência, mas dentro disso tem gente que fala sobre muitas coisas. Né? Por exemplo, né, a mulher que eu falei que fala que foi a primeira vez ao ginecologista aos 40 anos. Tem também a Amanda Soares, que é uma menina, uma jovem de Salvador, e que ela fala sobre como ela não se sente representada pelo movimento feminista. E de como o movimento feminista ainda não enxerga as mulheres com deficiência como mulheres possíveis. Aí tem o Pedro, que é um cara que tem síndrome de Down, que fala que já teve algumas namoradas, mas
na época da gravação do filme, ele ainda era virgem porque as famílias não deixavam ele e as namoradas transarem. Então, é dessa maneira que eu acho que o filme fica menos informativo e mais vira uma experiência, né? Deixa de ser uma reportagem, porque reportagem tem muito. Daniel, você podia falar um pouquinho mais sobre como é viver essa experiência com o cinema? Essa é uma questão que a gente também tem se perguntado, né? Como é viver a experiência do cinema? Você sai de outra forma, diferente do que você entrou, sem dúvida, né? Mesmo quando o filme é um filme que não te mobiliza, né? Ele é um filme que te transforma em alguns sentidos. E a gente tem pensado essa questão da experiência, né? Seja vista por uma lente da psicanálise, seja vista por uma lente mais dos estudos culturais, ou sei lá, né? Walter Benjamin, onde a gente falava sobre isso, inclusive. Mas como é viver a experiência, né? Como é transformar o cinema numa experiência vivida, né? Ou uma vivência. Também é uma questão que alguns autores trazem. Só a última frase deixou essa bola aí, né? Bom, vou tentar elaborar alguma coisa. Eu sempre. Essas elaborações. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu sempre gostei de contar história. Sempre. Desde muito pequeno. Tem uma avaliação que eu descobri durante a pesquisa do meu nome Daniel. Minha mãe guardou quase tudo dos meus exames, das minhas avaliações e tal. E tem uma dessas avaliações que eu devia ter ali uns 3 para 4 anos, mais ou menos. Essas avaliações eram umas avaliações globais, assim, de desenvolvimento físico, cognitivo, motor e tal. E aí, nessa avaliação específica, a terapeuta que fez escreveu que eu era uma criança que tinha uma imaginação muito rica e que eu inventava histórias em que os personagens eram positivos, atuantes e tal. E que de alguma maneira eu compensava essa o meu atraso, entre aspas, motor com essa imaginação e essa criatividade. E isso sempre teve comigo, essa coisa de contar a história. E aí o tempo passa, essa coisa de contar a história, ela meio que. Não vou dizer que se perde, né? Porque não é tanto assim, mas. Eu me lembro de querer, em algum momento da vida, fazer faculdade de história. Porque, enfim, gostava de história no colégio e tal. Sempre gostei mais de humanas, não sei o quê. E aí, quando eu tô no terceiro ano do ensino médio, a primeira vez que eu prestei vestibular foi para biologia. E prestei vestibular para biologia porque eu gostava de bicho. Eu gostava de ver aqueles documentários do National Geographic, né, do Discovery Channel, sobre bicho. E aí achei que eu tinha que fazer biologia, não fazer documentário sobre bicho. E deu super errado. Eu detestei, foi muito ruim.
Aí paro, volto pro cursinho, e nessa segunda vez que eu presto vestibular, eu decido fazer jornalismo. E aí, de alguma maneira, eu retomo, né, essa coisa de contar história, né? Porque jornalista é um contador de história, de alguma maneira. E queria trabalhar com esporte, porque também gosto muito de esporte até hoje. Vejo tudo quanto é esporte na televisão e tal. E aí queria trabalhar com esporte. E aí no meio do curso eu faço prova para um estágio na TV da faculdade, está até no filme. Né? E aí eu vou ser editor. E ali eu começo a migrar um pouco, né, de jornalismo para cinema. Ainda trabalhei com jornalismo na Globo, aqui no Rio, depois de formado e tal. Mas aí já tinha... Sabia que aquilo não era para sempre. Sabia que ia ficar ali algum tempo. Fiquei 3 anos e meio. Nesse meio tempo, fiz 2 cursos de cinema. Um de produção executiva, uma pós em documentário. E aí começo a ir para essa coisa da experiência, né? E de poder contar as minhas próprias histórias, as histórias que eu queria contar. Mas... E aí passo a frequentar muito o cinema, né? Eu gosto muito da experiência de ir ao cinema, embora eu tenha ido. Embora eu esteja indo pouco, gostaria de estar indo mais. Mas eu acho que a experiência ali daquela sala escura faz muita diferença, né? Pra quem tá vendo. Porque não tem nada que te desperte ali. Aquelas pessoas que estão ali dentro daquela sala estão ali para ver aquele filme, né? Eu me lembro uma vez, há uns anos atrás, há 10 anos atrás, eu saí com uma garota e a gente foi ao cinema e o que mais me incomodou foi que ela ficou o filme inteiro no celular, cara. Eu queria dar um murro na cara dela. Também. Falei, minha filha, tá aqui vendo o cinema, tu vai ficar nessa porra dessa tela pequena, tem uma tela gigante na sua frente. E foi horrível. E acho que é isso, cara. O cinema faz muita. Eu espero que não acabe. E acho que não vai acabar. Mas faz muita diferença. Você tá ali naquele ambiente escuro, 2 horas, 1h30, 2 horas para ver uma coisa específica. E é muito diferente, né? A primeira vez que eu vi tanto Meu Nome é Daniel como o Acessibilidade na tela do cinema foi outra experiência. E é outra experiência sempre. Porque, além do tamanho da tela, é tudo melhor. Geralmente a cadeira é melhor que a cadeira da sua sala. O som é melhor, a tela, logicamente, é muito maior. E você tá ali focado, sabe? Acho que é um pouco disso. Ótimo, Daniel, obrigada. A gente viveu uma ótima experiência com o Meu Nome é Daniel. Mas... Você está ouvindo ela? Não, tá meio baixinho. Senta aqui.
me ouvindo? Agora estou. Eu sou a Giovana. Durante a resposta que você deu sobre ser invisível, né? Você disse que nunca se sentiu invisível porque você sempre, de certo modo, se sentiu pertencente, né? Ocupou esses espaços. E aí, o que eu fiquei questionando é se você acredita que a visibilidade, de fato, ela se relaciona com o fato de pertencente. E se você acredita que seu papel como diretor de filmes também contribui para essa sensação de pertencimento, de modo isso contribui. Eu acho que tem total relação, né? Eu só não me sinto invisível porque eu estive nos lugares, né? E aí, mérito total dos meus pais. Da minha mãe e do meu pai, que nunca me esconderam. Eles plantaram essa sementinha em mim, né? De eu nunca ter me sentido excluído dos lugares. E sempre que isso aconteceu, a gente bateu muito de frente, né? Sempre batemos muito de frente. Agora, eu não sei se eu como diretor, ou se o meu, ou se eu como uma pessoa que faz cinema, isso contribui para eu não me sentir mais invisível ou não. Acho que é consequência, sabe? Logicamente, que a partir do momento que eu faço um filme autobiográfico, é meio natural que as pessoas me vejam, né? E aí até retomando uma coisa que aconteceu no Meu Nome é Daniel lá em Tiradentes, depois, nos dias seguintes, que eu fiquei na cidade mais uns 2 ou 3 dias, acontecia direto das pessoas na rua falarem: "Oh, vi seu filme ontem" e tal. Acho que muito por isso, porque o Meu Nome é Daniel, eu sou o diretor, mas o filme sou eu. Acho que isso não vai acontecer com tanta frequência agora. Porque embora eu esteja no filme, não é num papel tão importante assim. Não sou, nem de longe eu sou o personagem principal do Acessibilidade. Mas acho que é meio natural, né? Eu acho que eu como diretor apareça, mas acho que aí já não é mais por eu ter a deficiência ou não. É porque eu já tenho 2 filmes e tal, e aí de alguma maneira eu já sou reconhecido pelo meu trabalho, não, não exclusivamente por ser um diretor com deficiência. Até porque isso é uma outra coisa que eu sempre penso, né? É que, embora eu seja, aí eu vou me dar como exemplo, né? Embora eu seja a melhor pessoa para fazer um filme sobre alguém que tem uma deficiência ou sobre a minha própria história, eu também preciso saber, preciso poder contar outras histórias. Eu não posso só ficar restrito, eu não quero ficar restrito a só contar histórias sobre deficiência. Acho que isso também é uma coisa importante. Da mesma forma como um diretor negro, uma diretora negra, ela não precisa fazer só filmes sobre racismo. Ela pode fazer filmes sobre outras coisas. E isso é uma coisa que eu penso muito. Eu penso muito mesmo. De que maneira, nos meus próximos trabalhos,
fazer coisas que não necessariamente tenham relação com deficiência. Quando você percebeu que o cinema podia ser uma forma de expressão? Como que foi esse encontro, assim? E quais possibilidades o cinema te trouxe? Foi meio relativo, não teve um estalo assim, eu vou fazer cinema. Como eu falei, eu entrei para fazer jornalismo e para trabalhar com esporte. Aí no meio do curso eu entro para um estágio na faculdade e edito pela primeira vez. E aí gosto da coisa. E aí eu vou trabalhar, eu vou, né, fico um ano nesse estágio, aí depois saio para um estágio em jornalismo esportivo numa emissora pequena aqui no Rio. E aí nessa emissora acontece um episódio muito ruim. Do cara que não me colocou para cobrir um evento importante por causa da minha deficiência. E aí eu fico meio de saco cheio desse lugar. E aí nessa época eu vejo que tem um curso de montagem e edição na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. E aí saio desse estágio e vou para Darcy Ribeiro. E aí faço duas coisas ao mesmo tempo. Ia para PUC de manhã, para Darcy Ribeiro à noite. E ali na Darcy Ribeiro a coisa da edição se expande muito mais, né? Porque aí estudei cinema, teoria de montagem, né? Essas coisas assim. Esse estágio não. Quando entra na Darcy Ribeiro, isso meio que muda até o meu projeto de conclusão da PUC, né? Que era um documentário sobre música eletrônica, sobre rave. E ele começa meio que como um Globo Repórter sobre rave, sobre música eletrônica. E aí eu entro na Darcy Ribeiro. E aí eu entro na Darcy Ribeiro e isso muda. E isso muda a maneira de que eu conduzo esse curta. Eu me coloco nesse curta pessoalmente, né? Porque uma coisa que até aparece no meu nome é Daniel, né? No final do filme, eu ia muito a rave e aí as pessoas achavam que eu tava doidão na rave. Tá ótimo. E aí, esse filme ele é meio um híbrido ali. Ele é meio uma coisa amorfa, porque ele não é nem o Globo Repórter, nem o documentário pessoal. E aí termina a PUC no mês de 2008, no final de 2008 eu termino da CB. E aí as coisas vão indo, né? Depois disso eu entro na Globo. E aí em meados de 2012, não, 11 eu acho. Eu e dois amigos começamos a conversar sobre ter uma produtora. E a gente conversa durante mais ou menos um ano. E no meio de 2012 eu peço uma licença sem remuneração da Globo para ver como é que ia ser. E ali a produtora começa a engatinhar.
E aí, em 2013, eu peço demissão da Globo, fico só na produtora, a gente vai para uma sala em Copacabana. E aí somos convidados a a participar de uma série pro canal Viva, e aí foi, sabe? Aí faço o meu segundo curta, que foi o trabalho de conclusão da minha pós em documentário na FGV. Que aí já é um filme bem mais honesto, né? Que tinha uma proposta desde o início. É um filme que hoje eu acho esse meu primeiro filme, o da Rave, eu acho ele bem ruim. Mas era o melhor filme que eu poderia ter feito ali naquela época. Mas esse segundo, que chama Luz Guia. Como que é o nome? Luz Guia. Ah, Luz Guia. Ele já é um filme mais. Não é uma obra-prima, mas é um filme mais honesto, assim. Eu gosto dele hoje em dia, quando eu vejo. Aí depois eu faço Como Seria, que deu origem ao meu nome é Daniel. Faço um quarto curta chamado Pela Estrada Fora. Que esse eu faço esse curta pro futuro. E aí foi. Acho que eu nem sei se eu já tô respondista, se eu fugi do tema. O que mais? Era isso? O que o cinema te trouxe? Assim, quais possibilidades o cinema te trouxe? Eu acho que é de contar as histórias que eu queria, né? Quando eu trabalhei com jornalismo, por exemplo, achava um saco contar a história de buraco na rua todo dia. Sabe, eu sei que é necessário, mas é chato. Não é pra mim. Tem gente que adora rádio news, né? Que é jornalismo diário ali e tal. Mas cinema dá mais liberdade, né? Você tem mais liberdade para contar a história do jeito que você quer. Não precisa ter um repórter. Não precisa ter uma voz super impostada. Por exemplo, quando eu tava começando a fazer uma reunião, teve um amigo meu que questionou se eu deveria narrar o filme. Porque a minha voz era enrolada. E aí eu falei, você quer que quem narre? O Cid Moreira? Não, não vai rolar. Tem que ser eu. E isso acho que só o cinema que dá. Dificilmente eu poderia fazer uma coisa narrativa em primeira pessoa em outro lugar, sabe? Porque ia entrar nessa coisa, né? Ah, mas a sua voz é a minha voz, não tem outra. É essa. Tanto que agora, né, no Acessibilidade, a gente tem dois personagens, a Clara, que é uma menina surda, e o Pedro, que tem síndrome de Down. Eles têm as falas um pouco mais difíceis de a gente entender. Mas não é impossível. E aí teve gente, quando a gente começou a mostrar o filme, que disse que a gente tinha que legendar eles. E eu falei que não. Mas no fim das contas, a gente legendou. Mas a gente legendou todo mundo. Não é porque eles falam mais difíceis que eles vão ser legendados. A gente legendou porque toda a cópia do Acessibilidade vai ter legenda descritiva para todo mundo. Acho que é isso que o cinema dá. Maravilha, obrigada. A gente teve uma questão que a gente ficou conversando muito, que foi sobre a última cena do Meu Nome é Daniel. Boa.
E aí, talvez você pudesse falar um pouco de como é que apareceu essa necessidade sua de estar, por isso que eu falei, de outra pele, né? Mariana até falou assim, parece que é como se fosse uma necessidade dele vestir outra pele, né? E ali fala um pouco de você tentar vestir ao mesmo tempo não conseguir, porque você não se torna uma outra pessoa, você continua o Daniel, mas por outro lado parece uma coisa que o cinema possibilita também, né? Da gente um pouco tocar numa outra vivência, vestir uma outra pele em alguns momentos, embora nunca seja possível isso, né? Não sei. Sim, aquela sequência, eu considero ela quase que como um epílogo do filme. Eu acho que o filme acaba, a história do filme poderia perfeitamente acabar no paredão de pedra, quando resolve a coisa do diagnóstico. Mas de alguma maneira eu achava importante que aquilo estivesse no filme. Mas eu saiba que não tem muita ligação com o resto. Ligação estética, né? Aquilo é muito diferente de todo o resto do filme. Mas achava importante que estivesse ali. E a ideia de fazer aquela sequência surgiu de uma inquietação minha. Eu tenho um grupo de amigos aqui no Rio, que é uma galera que tem muita grana. Eles são muito ricos. E eles têm um filho que hoje está com 18 anos, que tem uma deficiência. Ele tem uma paralisia cerebral. E essa galera, mesmo tendo uma pessoa com deficiência na família, eles são super racistas, homofóbicos, machistas e tal. E aí eu fiquei, cara, como é que pode isso, sabe? Embora o preconceito, né, o capacitismo, o racismo, a LGBTfobia, eles atingem as pessoas de maneiras diferentes, isso é inegável, mas a origem de todos esses preconceitos é a mesma, né? Que é um conceito de normalidade que é uma construção sociocultural. E aí eu comecei a pensar naquela sequência justamente para poder tentar dar uma cutucada nessa galera. Ei, você aí que é meu amigo, será que você seria meu amigo se eu fosse gay, se eu fosse uma mulher, se eu fosse preto, se eu morasse na periferia do Rio? Para algumas pessoas provavelmente eu continuaria sendo, mas para outras tenho certeza que não. E foi um pouco disso a origem dessa sequência. De tentar dar uma cutucada nessa galera. A gente tinha um medo, não um medo, né? Medo é muito forte, mas a gente tinha um receio de como a comunidade LGBTQIA+, ia receber essa sequência. E aí quando a gente tava finalizando o filme, eu chamei um amigo meu, que é um homem trans, ele assistiu a sequência, falou, tá bom, mas eu tiraria essa terminologia aqui, trocaria por isso e tal. E aí foi. E aí, na primeira exibição do filme, a gente tava com essa pulguinha atrás da orelha, né? E será que a galera vai gostar e tal? E quem a gente tinha achado que não gostaria, super entendeu a mensagem. A comunidade LGBT super entendeu que era um texto era um chamado assim, ei, tamo junto, a nossa luta é a mesma.
É. E quem reclamou, quem achou ruim, quem falou que não tinha nada a ver com o filme, em 100% das vezes, foram homens brancos, cis, héteros e de classe média para alta. Então, é essa galera que eu queria incomodar. Então, fiz certo. Você tem mais alguma pergunta? Também? Liberar o Daniel também, né? Já tá Se ninguém perguntar, eu tenho. Perdi só na hora. É por causa da hora dele. Não, mas eu tenho então uma antes. Mais uma para fechar. Isso. Só uma questão de uma cena, daquela cena que você coloca a camisa, umas decisões da montagem que eu acho que são muito interessantes, de deixar uma certa temporalidade rolando, né? Como que, assim, não é cortado rapidinho, né? Você sente a coisa da camisa e também não tira a dificuldade. Quer dizer, eu acho que é interessante essa ideia de não ser nem aquele que supera ou a vítima. Você foge muito disso e eu acho que a montagem te ajuda muito nisso. Não sei se é interessante, muito interessante, assim, como que você faz a gente perceber. A gente teve, como eu falei, eu não queria, aliás, nem sei se eu falei, eu não queria que o filme caísse de jeito nenhum nesses dois lugares, né? No coitadismo ou na superação. Isso eu não podia fazer, de jeito nenhum. E aí eu tomei algumas decisões narrativas para que isso não acontecesse. Cheguei a gravar entrevistas com pessoas de fora da minha família. Pessoas que de alguma maneira foram importantes na minha trajetória. E desde a primeira semana de montagem, ficou muito claro que não daria para usar nenhuma dessas entrevistas. Porque mesmo sem querer, essas pessoas de fora da minha família acabavam me levando para um lugar elas acabavam me colocando num pedestal. Ah, o Daniel é muito bom por isso. E não era isso que eu queria. Então, saíram de cara. Mesmo. Eu gravei acho que 5 entrevistas com pessoas de fora da minha família. Nenhuma delas entrou no corte final. Aliás, nenhuma delas entrou em corte nenhum. A gente não chegou nem a tentar usar. E aí, outra coisa, né, sobre a montagem, é que a gente achava importante que as pessoas vissem o meu tempo. Eu tenho um tempo meu de fazer as coisas. E quando eu era pequeno, ali, nessa cena da camisa, eu tava bem ruim. Bem ruim no sentido de eu tava com pouca função, eu tinha perdido muita função. Tava muito difícil de, por exemplo, botar a camisa. Eu levo 1 minuto e 15 segundos para botar a camisa naquele dia. E é isso, a gente queria que tivesse esse tempo, né? As pessoas percebessem esse tempo. Aí logo depois da sequência da camisa, entra eu tentando, ou me preparando para fritar um ovo. E aí eu risco um fósforo dilatado, eu risco outro fósforo dilatado, e eu risco um terceiro e ele quebra. E aí eu falo, corta. Mas eu falo, corta, sabe? Ninguém mandou cortar. Ou ninguém cortou aquela cena para acelerar. E eu falo, corta. E eu acho que o filme, para além dele ser a minha história, ele tem esse meu tempo. Ele tem esse meu tempo. Ele é um. O filme
a história, né, do filme, ela acaba ali, não o lance do diagnóstico, que é o final, mas na sequência anterior, que eu falo como eu decido eu decido ir fazer cinema, né? E não tem o depois. É porque o depois é o próprio filme, né? Eu acho. O depois é o próprio filme, né? Ele na sua totalidade. É, então é isso. Acho que o filme, ele é outra coisa importante. E que no Meu Nome é Daniel eu fiz meio que sem pensar. Foi essa coisa de eu ter assumido a câmera em muitos momentos. De eu ter ido gravar os meus pais eu mesmo. É ali, câmera na mão. E aí a minha câmera não vai ser super estável, porque eu não sou super estável. E tudo bem. É o meu cinema. O meu cinema, ele é esse. Ele é esse cinema mais sujinho, digamos assim. Ele é esse cinema que treme. Porque eu não preciso ficar copiando o cinema de quem não tem deficiência. A minha câmera não precisa ser super estável. Porque eu não sou estável. E é isso. E acho que tudo bem. Agora, daqui para frente, na acessibilidade eu tentei fazer isso, mas acho que não consegui da maneira como eu queria. Mas isso não faz o filme ser pior. Provavelmente eu, nos meus próximos filmes, vou assumir a câmera muito mais do que fiz no acessibilidade. E acho importante que eu esteja ali presente como câmera, né? Para justamente criar essa estética. E ir em direção de uma estética deaf ou de uma estética aleijada de audiovisual, né? Acho que eu não preciso ficar copiando o que vocês sem deficiência fazem. Muito bom. Obrigado, gente. Daniel, foi muito legal. Obrigada demais a esse tempão. Agradecer, Daniel. Acho que o impacto de falar com você, depois de ter visto o filme, acaba nos convidando a rever o filme de novo, né? Porque a gente já assistiu, ele foi um filme que veio na nossa revisão também, né? A gente conseguiu entrar em várias plataformas, a gente selecionou alguns filmes e algumas dezenas de filmes que apareceram, e o seu filme, ele sempre foi um filme que chegava na frente. Então, eu queria agradecer muito o seu trabalho, a sua existência, a forma como você impacta, né, a nossa vida e a vida de quem assiste o seu trabalho. Obrigada pelo seu tempo, né, de entrevista aqui, essas quase 2 horas conosco. Obrigado, gente. Foi ótimo. A gente se candidata para fazer uma sessão do Acessibilidade aqui, quando você achar. Certamente. Nessa campanha de impacto, estamos dentro. Certamente. A nossa ideia é levar esse filme para universidades, para a escola não vai dar, porque, enfim, classificação indicativa de 18 anos, mas para a faculdade super dá. E tá no nosso radar fazer isso. A gente tem alguns auditórios interessantes que a gente pode tentar aqui, né? Só sua. Vamos combinar mesmo. Vamos sim. Quem sabe a gente consegue trazer você, né? Ia ser muito legal. Eu acho que quando o filme estiver na sua campanha de lançamento, provavelmente a gente vai fazer. A gente vai levar o filme para Brasília. E aí organizamos alguma coisa. Tá ótimo.
Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigado, gente. Valeu demais. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.